Olá, eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal me proponho a trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais, tomando aquele cafezinho. Hoje nós vamos falar sobre um caso super atual sobre Yara Gambirásio. Então, enquanto eu puxo a vinheta, pega o teu cafezinho e bora comigo pro caso de hoje. Bom, e como dito, hoje nós vamos falar sobre um caso super atual, que é o caso Yara Gambirásio. O caso se trata de uma jovem que saiu da sua casa para ir até um ginásio cerca de 1 quilômetro de distância e simplesmente desapareceu misteriosamente. Mas antes de começar esse caso, eu queria te pedir um favor. Não esquece de deixar para mim aqui o teu comentário sobre o caso de hoje e sobre mais casos que você quer que eu traga para você. Também não te esquece de te inscrever no canal. Não custa nada para você e me ajudaria muito. E se possível, já deixa o teu like logo aqui no comecinho do vídeo. Bom, sobre o caso Yara Gambirásio, o que aconteceu foi que, alguns meses depois do seu sumiço, surgiram algumas evidências de DNA que supostamente seriam do suspeito do crime. Mas na verdade, o que se entende hoje é que supostamente essas evidências foram colocadas ali para esconder o suspeito real e para que então esse caso fosse encerrado. Então vamos ao caso. Yara Gambirásio nasceu em maio de 1997. Sua família era considerada uma família tradicional de origem italiana e eram considerados ali uma família bem tranquila. Yara tinha mais 3 irmãos. Sua família era considerada muito unida, sendo o seu pai um arquiteto e a sua mãe professora. Seus pais prezavam muito pela discrição e eram muito carinhosos e tranquilos com a sua família. A Yara nasceu e cresceu na região de Brembate di Sopra, que era ali uma comunidade italiana na região de Lombardia, uma província de Bérgamo que fica a mais ou menos 45 quilômetros ali de Milão, na Itália. A região, em sua grande maioria, é uma região de área rural e que tinha um grau de baixíssima criminalidade. A cidade possui em média 7.900 habitantes. A Yara, ela era conhecida como uma garota extremamente extrovertida e que tinha muitos sonhos. E o seu maior sonho era se tornar uma grande ginasta. Para isso, ela se empenhava treinando ginástica rítmica, nesse ginásio que ficava mais ou menos a 700 metros da sua casa. E o que aconteceu? No dia 26 de novembro de 2010, uma sexta-feira, a Yara tinha ali mais ou menos os seus 13 anos de idade. A Yara então foi para a escola e, como ela amava ali ginástica rítmica e treinar, ela resolve passar ali no ginásio. Ela observa que o som do ginásio estava quebrado, então ela volta para casa e pede para que o seu pai empreste o seu aparelho de som, para que então ela e as suas colegas pudessem treinar, já que esse tipo de esporte exige, obviamente, por ser rítmica, que os passos estejam em concordância com o ritmo da música. Então, por isso era extremamente necessário que tivesse o aparelho de som para que houvesse então os treinamentos. Então o pai aceita ali o pedido da filha e empresta esse aparelho de som. E ele diz para Yara: Yara, eu vou lhe emprestar o aparelho, mas você tem que estar em casa de volta às 19 horas. Então, por volta das 5h30 da tarde, a Yara sai de sua casa para ir até o ginásio. Ela deixa ali o som, conversa com algumas amigas e volta para sua casa. Mas a Yara não chega na sua casa. No início, seus pais ficaram muito aborrecidos porque achavam que ela tinha ali se distraído com as amigas e perdido o horário, já que ela sempre mandava mensagem de texto avisando onde estava e se ela iria se atrasar um pouco. Então, por volta das 7h10 da noite, a mãe começa a ligar insistentemente para o celular de Yara sem obter resposta. Ele chegou a chamar por 4 vezes e depois começou a cair na caixa postal. Então os pais decidiram esperar apenas mais 20 minutos. Dando 7h30 da noite, Yara não aparece, não conseguem contato telefônico e eles resolvem ir até o ginásio. Quando chegam no ginásio, para sua surpresa, sua filha não estava lá. E lhe informaram que ela havia saído há bastante tempo do local. Imediatamente preocupados, os pais acionam a polícia para que possam ir em busca de Yara. Quem atende essa chamada é uma mulher chamada Letícia, ex-policial extremamente experiente, com 15 anos de atuação. Então ela recebe a ligação desesperada dos pais de Yara, informando que por volta de 18h10
ocorreu o desaparecimento de sua filha. E os pais então explicam que não havia motivo para Yara simplesmente desaparecer ou fugir de casa. Letícia então compreende ser um caso urgente e aciona a polícia. Então, de fato, ali a polícia vai para a rua em busca de Yara e começam a solicitar depoimentos das últimas pessoas que viram Yara ali no ginásio. O professor e algumas de suas amigas informaram que ela havia saído de lá, mas nenhum deles podia confirmar exatamente que tinha visto Yara sair. Já que ele era um ginásio, um complexo esportivo, ele tinha várias saídas. E infelizmente naquela época o ginásio não tinha câmeras de segurança. A única câmera que tinha ficava do outro lado da rua e ela estava danificada depois de um temporal que ocorreu no local, mais ou menos uma semana antes. Uma testemunha, que era amiga da família, informou para a polícia que havia visto Yara no dia do desaparecimento, acompanhada de 2 homens que pareciam ser estrangeiros, ou marroquinos ou libaneses, que eles estavam ali parados de pé próximo a um carro vermelho, mas nada foi encontrado. Então a polícia resolve usar cães farejadores para verificar se eles conseguem rastrear por onde Yara estaria. Os cães farejadores conseguiram identificar que Yara foi para o lado oposto da sua casa, na direção de uma aldeia que ficava a mais ou menos 5 quilômetros de lá. Essa aldeia se chamava Mapil. Os investigadores começaram então a rastrear o celular de Yara para verificar de onde vinham os últimos sinais antes de ser desligado. Verificaram então no celular que a última mensagem encaminhada foi às 18h44, quando Yara combinava de se encontrar com uma amiga às 8 horas da manhã de domingo. Pouco tempo depois, às 18h49, o celular dela foi registrado nesta mesma aldeia que os cães haviam farejado. Era uma vila ali próxima, a mais ou menos uns 5 quilômetros de distância. A polícia tinha que investigar tudo, inclusive a família de Yara. E assim a polícia instalou inclusive escutas na casa para ver se a família tinha algum tipo de conversa estranha, mas nada foi encontrado. A polícia então conversa com as amigas de Yara, que disseram que ela não tinha tido um comportamento estranho, que ela era a mesma pessoa de sempre, que não havia nada de estranho acontecendo com ela. Como a localidade ali onde a Yara morava era um local muito pacato, começaram a pressionar a investigadora do caso. E o que aconteceu? Ali, por ser uma área rural, uma área bem calma, tem muitas lendas e superstições. E começaram a levantar muitas histórias, dizendo que inclusive Yara poderia ter sido sequestrada por bruxas ou até mesmo sido envenenada. Então, com a grande repercussão e sendo muito pressionada, a Letícia resolve investigar ali todas as pessoas que passaram pela vila, naquela vila onde havia o último sinal do celular de Yara. Foram então investigados mais de 15 mil números telefônicos e um deles se tratava de um número pertencente a um marroquino chamado Mohamed Frick. Como aquela testemunha inicial havia dito, aquele amigo da família, que tinha visto Yara acompanhada de 2 homens que pareciam ser estrangeiros e possivelmente marroquinos, então a investigação tomou um foco em cima desse Mohamed. Seu telefone então foi grampeado e as suas conversas começaram a tomar um foco da polícia. Foi chamado um intérprete para verificar que tipo de conversa esse Mohamed andava tendo. O intérprete conseguiu identificar em uma das conversas de Mohamed, onde ele dizia a seguinte frase, entre aspas, perdoa-me Deus, eu não a matei, fecha aspas. Foi descoberto também que ele trabalhava em um estaleiro que ficava lá naquele vilarejo. Então, no dia 4 de dezembro, a polícia acaba prendendo preventivamente o Mohamed. A van que ele usava foi investigada e verificaram que ela tinha um colchão com algumas marcas escuras que inicialmente se acreditava serem sangue. Como essa prisão foi preventiva, ele ficou por um tempo ali sob investigação, mas depois ele teve que ser liberado pela polícia, já que não haviam encontrado nada que levasse a crer que Mohamed era de fato o assassino de Yara. Porque de fato, a frase que ele tinha falado tinha sido mal interpretada e não falava nada sobre ele ter matado alguém, mas somente que ele estava querendo que alguém atendesse o telefone. E foi descartado que aquele colchão teria manchas de sangue. O caso então explodiu e se tornou midiático, e a família já não tinha mais paz. Todo o tempo eram repórteres e pessoas curiosas em frente à sua casa. Era necessário inclusive chamar a polícia para que pudessem abrir caminho e eles pudessem entrar na sua casa.
Então, em 26 de fevereiro, exatamente 3 meses após o desaparecimento de Yara, um homem chamado Hilário Scott estava pilotando ali um avião de controle remoto. E como esse aviãozinho que ele pilotava ali estava com defeito, ele acabou caindo em uma área parecida a um campo, né? Uma área de mato bem alto, que ficava bem próxima a uma estrada. Quando ele chega para pegar o seu avião, ele se depara com um corpo. Esse corpo estava em extremo estágio avançado de decomposição. Então ele liga imediatamente para a polícia e a polícia vai até o local. Apesar da grande decomposição do corpo, as roupas que Yara estava usando no dia do desaparecimento foram reconhecidas e eram as mesmas roupas que estavam naquele corpo. Além do reconhecimento das roupas, também foram identificados ao lado do corpo uma jaqueta da Hello Kitty, um iPod, as chaves de sua casa, o chip do celular e a bateria do celular, mas o aparelho não estava lá. O local onde o corpo foi encontrado ficava a aproximadamente 10 quilômetros de distância da casa de Yara, no sentido oposto do local onde havia sido rastreado pela última vez o seu celular. O corpo de Yara então foi para necrópsia, mas o resultado só foi divulgado em agosto de 2011. Seu corpo tinha algumas perfurações de objetos cortantes. E esse objeto aparentava ser pequeno e afiado, uma pequena faca, um canivete, por exemplo, ou até mesmo um prego. Além disso, ela tinha um grande golpe na cabeça que aparentava que ela tinha sido ou jogada de cabeça de algum lugar ou tinha tido um trauma como uma pedrada muito grande na sua cabeça. Mas nenhum desses ferimentos foi de fato causador da morte. De fato, a perícia constatou que quando ela foi abandonada ali naquele matagal, ela ainda estava com vida. E que de fato o que levou à morte de Yara foi a inanição. Ela ficou ali abandonada no frio, com fome e sede e acabou perecendo por isso. Não foi possível confirmar quanto tempo demorou até que Yara viesse a falecer. A exata data da sua morte não se tem como precisar, apesar de ter sido registrada como no dia do seu desaparecimento, foi divulgado que ela teria lutado ali para sobreviver, porque ela tinha ali nas suas roupas marca de terra e grama, como se ela tivesse tentado se arrastar, e as suas roupas íntimas estavam completamente rasgadas, o que levava a crer que ela tinha sido abusada. Mas com o devido avanço do estado de decomposição do corpo, não tinha como se precisar exatamente se a Yara foi ou não abusada. Tudo levava a crer, já que as suas roupas íntimas estavam completamente rasgadas. Inclusive ali a calça leg que ela usava no dia tinha uma mancha, como se tivesse uma grande quantidade de sangue ali próximo da sua região íntima. Foi também encontrado um DNA, o que leva a crer que o agressor se feriu durante estar atacando a Yara. Também foram encontrados resíduos de pó de construção civil, que eram restos de cimento. Eles estavam presentes ali na via respiratória da Yara. Além disso, foi encontrado resquícios de juta nas roupas dela. Juta é aquela fibra vegetal que geralmente é feita a fabricação de cordas, que se enrola, é aquela fibra. Então, resquícios dessas fibras foram encontradas nas roupas da vítima. Tudo levava a crer, então, que o criminoso seria da área de construção. O velório, então, ocorreu no dia 28 de maio de 2011, lá no ginásio onde a Yara treinava e amava passar os seus dias. O velório ocorreu em grande comoção, muitas pessoas compareceram, inclusive as autoridades locais. Muitos questionamentos surgiram sobre como as pessoas ali próximas não haviam sentido o cheiro da decomposição, afinal o corpo já estava ali há algum tempo em estado avançado de decomposição, mas se justifica pela seguinte situação. Durante o corpo de Yara supostamente estar ali era inverno, então nevou e o corpo ficou ali preso na neve, o que conseguiu segurar ali o odor e o DNA também. Então por isso, supostamente, não haviam sentido o mau cheiro, não haviam visto o corpo por conta da situação climática daquele momento. Com o DNA encontrado na leg da vítima, foi possível identificar que aquele sangue era de um homem que tinha olhos claros, azuis ou verdes. E isso já descartou, então, que o criminoso pudesse ser mulher ou que tivesse olhos escuros, castanhos ou pretos. Claro que haviam ainda grandes quantidades de pessoas a serem investigadas. Afinal, ali na Itália, um homem com olhos azuis ou verdes não é nada incomum.
Então começaram a coleta de DNA. As pessoas que estavam mais próximas a Yara, todas tiveram seu DNA coletado. Tanto as pessoas que conviviam com ela no ginásio, quanto seus familiares. Mas nenhum deles era compatível. Esse perfil também não era compatível com nenhum DNA no banco de dados da polícia. As opções estavam se esgotando. Então a polícia resolve tomar uma atitude drástica. Eles resolveram, através da árvore genealógica, investigar todos os moradores ali da comunidade, além das cidades vizinhas e das vilas mais próximas. Mais de 22 mil perfis de DNA foram analisados. E como as investigações de DNA eram extremamente caras, esse foi considerado um dos casos que teve mais investimento financeiro nas buscas. Ali perto de onde foi encontrado o corpo de Yara havia uma boate. Pela experiência ali da investigadora, ela decidiu que certo dia ela iria coletar o DNA de quem estava por ali. Porque mesmo que a pessoa não morasse ali, ela seria familiarizada com alguém. Então, durante a primavera de 2011, os investigadores ficaram do lado de fora da boate coletando o DNA de todos os homens presentes. Passaram-se vários meses testando os DNAs coletados. Então houve indício de um cromossomo encontrado no DNA de um homem chamado Damiano Gerinoni. O problema é que durante o desaparecimento da Yara, esse homem estava viajando para fora do país. Então não se tinha como vincular o criminoso ao local do crime. O que não significava que o exame estava errado. Afinal, eles tinham encontrado uma linha genealógica. Então, possivelmente, quem tinha cometido o crime era parente de Damiano. Durante as investigações da árvore genealógica de Damiano, foi comprovado que eles vinham de uma pequena vila chamada Gorno, que continha cerca de 15 pessoas e que ficava a menos de 1 hora de distância de Bérgamo, local do desaparecimento de Yara. Esse Damiano, ele tinha um tio chamado Giuseppe Gerinoni, mas ele havia falecido em 1999. Quando foi em 2011, a viúva então do Giuseppe foi visitada pela polícia em busca do DNA. Foi então que a esposa disse que ela tinha guardado 2 selos, aqueles selos de carta, que ele havia lambido e grudado. Então lá constava o DNA do Giuseppe Gerinoni. Então, após a polícia explicar e verificar que o DNA era compatível com a árvore genealógica, a esposa dele informou que eles haviam tido 3 filhos, sendo uma menina e 2 meninos. Foram testados então o DNA dos 2 filhos e deram incompatível. Mas a esposa afirmava que ela nunca tinha tido nenhum outro filho com ele e que o casamento deles era bem tradicional, bem reservado, e que ela não acreditava que ele poderia ter cometido adultério com ela e ter tido um filho fora do casamento. Mas cientificamente ficou comprovado que o Giuseppe era pai do assassino. Mas como a esposa jamais desconfiou de qualquer infidelidade da parte dele, ela não tinha nem sequer como indicar quem poderia ser esse suposto filho de Giuseppe fora do casamento. Bom, então a polícia começou a investigar mulheres que tinham tido filhos solo ali pela região. Não encontraram nada. Depois passaram a linha de investigação para verificar mulheres casadas que moravam ali próximo poderiam ter tido filho com ele. Essa investigação já estava extremamente custosa financeiramente e já havia mais de 2 anos de investigação. O caso foi ali arquivado. Mas posteriormente, um outro detetive resolve reabrir esse caso novamente. Nesse período, então, o teste de DNA ficou um pouco mais preciso. E o detetive resolve novamente testar aquele DNA. Nessa nova triagem, ele conseguiu verificar que os traços da mãe poderiam ser identificados no DNA daquele homem. Então, assim, eles conseguiriam descobrir quem seria a mãe do filho de Giuseppe. Bom, Giuseppe, ele era motorista de ônibus e tinha contato com muitas mulheres. A polícia, então, começou a ir para uma outra linha de investigação. Eles começaram a buscar amigos de Giuseppe de profissão da época, e lembrando que agora já era 2014, tá? Eles começaram a buscar amigos de profissão de Giuseppe e um deles confirmou que sabia sim que Giuseppe tinha uma amante e ele sabia o nome dessa mulher. Ela se chamava Esther Arzo. Esther era casada desde o ano de 1966.
Então, quando ela foi procurada pela polícia, ela falou que essa história era completamente sem nexo nenhum, que ela era casada e fiel ao seu esposo há muitos anos, que eles tinham um casamento de mais de 40 anos. O fato é, apesar de questionar e reclamar, o DNA dela foi testado e foi completamente compatível como a mãe do filho de Giuseppe, ou seja, a mãe do assassino de Yara. O DNA dela já havia sido testado anteriormente, só que deu um grande bololô lá na execução do teste de DNA, acabaram cruzando as informações dela com a Yara e por isso o teste tinha dado errado. Acontece que agora na segunda checagem deu 100% confirmado que ela seria a mãe do assassino. Mesmo alegando fidelidade, que jamais tinha traído o marido, de fato foram testar o DNA dos seus filhos. Esther tinha tido filhos gêmeos e foi confirmado com 100% de certeza que eles eram filhos de Giuseppe. O DNA foi checado durante 4 vezes para confirmar com absoluta certeza e foi comprovado com 100% de certeza que o filho de Giuseppe, agora com 42 anos, era sim o principal suspeito do crime. O nome deste homem era Massimo Giuseppe e a sua profissão era pedreiro. Lembra que foi encontrado no corpo dela restos de cimento na via respiratória e algumas fibras de juta, que é de onde se produz ali a corda? Pois bem, tanto o DNA quanto a profissão investigada eram compatíveis com o assassino de Yara. Então Massimo foi preso em julho de 2014, quase 4 anos após o crime. E na época, ele morava lá naquela vila onde o celular da Yara apontou o último registro. Durante as investigações, a polícia conseguiu identificar que o Massimo ele tinha um histórico de buscas na internet por filmes de conteúdo explícito e ele buscava esses vídeos com imagens de mulheres mais jovens. Também na investigação ficou comprovado que ele andava muito ali pelo ginásio onde a Yara treinava e comia em uma pizzaria que ficava no final da mesma rua. Os registros do celular dele comprovavam que ele estava no local do crime na noite do crime. Mas mesmo com todas essas provas, o Massimo alegava inocência a qualquer custo. Mas existe um detalhe que a série da Netflix trouxe, um detalhe muito cabal nas investigações. Não foi somente o DNA de Massimo que havia sido encontrado nas roupas de Yara. Havia uma instrutora no ginásio chamada Silvia Brenna. Vestígios dela foram encontrados na manga da roupa de Yara. Claro que ela já havia sido investigada, mas acontece que nas investigações foi dito que Silvia não tinha tido nenhum contato com Yara naquele dia. E nunca foi justificado por que o DNA dela estava ali na manga da garota. Foi confirmado também que naquela mesma noite, durante todo mundo estar procurando pela Yara, a Silvia foi vista chorando copiosamente. No julgamento, o advogado de defesa do Massimo, ele apresentou uma suposta briga que Silvia teria tido com Yara, teria segurado nos braços da garota e teria feito com que ela se ferisse, supondo que ela teria caído ali em algum lugar e Silvia teria terminado o serviço. Quando foi levada a julgamento, a Silvia disse que não lembrava de nada do que tinha acontecido nesse dia e que não tinha nada a declarar sobre a situação. A defesa de Massimo, então, pede para que seja refeito o DNA encontrado na leg da Yara, mas o juiz nega esse pedido. Ele alega no julgamento que o teste feito dentro da prisão já era suficiente, que não necessitava fazer um novo teste. A justificativa dos advogados era que o Massimo tinha um problema respiratório, que muitas das vezes, como ele trabalhava ali com cimento, construção, ele tinha sangramento nasal e muitas vezes sujava as suas ferramentas. E que naquela mesma semana que ocorreu o crime, algumas ferramentas dele haviam sumido de lá. E dentro dessas ferramentas desaparecidas eram uma faca, um furador, uma espátula e que possivelmente essas ferramentas estariam com o DNA dele devido a esse suposto sangramento nasal. E supostamente o criminoso teria usado essas ferramentas para atacar a garota, por isso o DNA dele estaria ali. E a defesa também alegava que só estavam tentando condenar o Massimo porque já havia sido muito dinheiro gasto nesse caso
que estavam tentando pressionar para que o caso fosse arquivado e encontrassem um culpado de qualquer forma. A família do Máximo, então, alega que ele tinha bom comportamento, testemunhou a favor dele, e os advogados ressaltaram aquele teste de DNA que tinha dado incompatível da mãe, que já havia sido feita a sua triagem. Nesse processo foram realizadas mais de 45 audiências. E apesar de algumas testemunhas dizerem que Máximo era uma ótima pessoa, 2 outras mulheres compareceram como testemunhas para dizer que ele não era tão bom assim. Lembrando aqui daquelas pesquisas de internet que ele fazia. Então, Máximo foi a julgamento. Em 2016, Máximo foi considerado culpado pelo crime e foi condenado à prisão perpétua. Máximo recorreu da decisão, mas a Suprema Corte manteve o julgamento, condenando-o à prisão perpétua. Em outubro de 2018 foi então confirmado o veredito e em novembro de 2019 os advogados novamente pediram uma revisão do julgamento, solicitando o levantamento de novas evidências de DNA para saber se havia ou não manipulação naqueles DNAs apresentados anteriormente. Em 2021, o pedido foi negado sob a afirmativa e alegação de que o DNA que tinha sido encontrado no corpo na época do crime já não tinha mais como ser testado, porque já não era mais suficiente para ser utilizado em um novo exame. E que supostamente essa falta de DNA ali ocorreu devido ao mau armazenamento das provas no ano de 2022 e que por isso não havia mais DNA a ser testado. Então foram apontadas negligências da promotoria, suposta corrupção e ainda existem muitas dúvidas por trás dessa investigação. E do caso, o fato é, Máximo continua preso, ficará preso pelo resto de sua vida, pois pegou condenação de prisão perpétua, mas ainda continua alegando sua inocência e afirmando que não há provas suficientes que liguem ele ao crime. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Deixa pra mim aqui nos comentários a sua opinião sobre o caso de hoje. Se você acha que Máximo é ou não o culpado. O que você acha sobre aquele DNA encontrado ali na manga da Yara. Se você acha que foi uma condenação justa a de prisão perpétua que ele recebeu. Então deixa pra mim aqui nos comentários a sua opinião e casos que você quer que eu traga pra você. Não esquece de deixar o teu like aqui nesse vídeo, ativar o sininho de notificações e te inscrever no canal. Assim você me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos. E esse foi o caso de hoje. Até a próxima!